Tô fazendo esse vídeo para falar sobre a obra do Hidauro Campos, Desigrejados. O livro começa trazendo aí, dizendo que vai abordar o assunto de pessoas que foram decepcionadas, mas também daqueles que criticam o modus operandi da igreja nos dias atuais. Segundo Frank Viola, estatísticas demonstram que são cerca de 4 milhões de pessoas que se dizem nessa condição de desigrejados, no qual ainda se dizem cristãs, porém romperam todos os laços com a igreja. O livro traz a referência de Augusto Nicodemos para esse tema, para essa palavra desigrejados. Obviamente que o Hidauro concorda com Augusto Nicodemos e ele vai trazer, ele começa aí falando primeiro dos decepcionados com a igreja. Então, o Hidauro ele vai citar algumas das obras que falam sobre esse assunto, que eu trago agora para você: Decepcionados com a Graça, Alma Sobrevivente, Sou Cristão Apesar da Igreja e O que Fazer Quando Não Queremos Ir à Igreja. Essas são algumas das obras que ou vão reafirmar, né, a crença dos desigrejados e outras vão criticar a postura deles. Então, o livro também faz uma distinção entre desviado e desigrejado. O desigrejado se mantém cristão, porém ele rompe todos os laços, toda a frequência nos templos, e o desviado é o que vai se mostrar, vai romper de ser cristão para sempre. Bom, o Hidauro traz como referência para falar sobre os decepcionados o livro da Marília Camargo, que chama Feridos em Nome de Deus. O livro da Marília traz diversos relatos de pessoas que passaram por situações onde foram, de certa forma, prejudicadas por conta dessa convivência. Eu trouxe apenas um para falar nesse vídeo, que é o da Célia. A Célia, ela afirma que a sua vida melhorou depois que ela rompeu os laços com a igreja, porque ela teve um quadro grave de saúde e os membros, os líderes, disseram para que ela ficasse em casa, que ela não fosse ao médico, porque ela iria ser curada. Ela acreditou nisso, porém o seu quadro piorou muito. Diante todos esses dilemas, né, de saúde, ela também teve problemas financeiros e pediu auxílio da igreja, considerando que antes ela era jornalista e fazia alguns dos trabalhos para a igreja, e ela não teve nenhum apoio nesse sentido. A Célia também conta que teve desilusões amorosas, né, nesse período que ela passou na igreja, e que a sua vida melhorou totalmente quando ela parou de frequentar. Esse é um dos relatos do livro da Marília Camargo. O livro do Hidauro também vai falar sobre depoimentos de outras denominações que ele cita o nome, ele só não cita o nome da pessoa mesmo, né? É um nome fictício. Então ele fala da IURJ, da Graça de Deus, da Renascer, todas essas igrejas que temos aqui no Brasil, ele vai citar de alguma forma alguns dos relatos dessas pessoas que passaram por essas igrejas. O Frank Viola, ele vai criticar a igreja atual, porque ele entende que a igreja da atualidade não é a mesma que a igreja primitiva. Então ele vai falar que a igreja de hoje é obcecada por templos. Ele dá o nome disso de complexo de edifício. O Viola vai falar no começo do seu livro, né, e o Hidauro traz, né, esses trechos no livro Desigrejados, que ele procurou material sobre isso e não achou, então ele se sentiu na condição de fazer essa obra e falar sobre esse assunto, porque quando ele foi buscar não tinha. Então ele faz todo repaginado, ele cita outros autores no livro, né, como todos os livros tem referência. Então o Frank Viola vai falar que a igreja deixou de ser aquela que foi no começo e, portanto, ela não é a igreja que deveria, que segue os parâmetros de Cristo, aquela igreja que Cristo deixou. Então por isso ele critica aí as pessoas que frequentam templos. O Frank Viola também, ele critica muito a figura do pastor, porque segundo ele, é uma figura que não é diretamente citada na Bíblia, e ele diz que os pastores têm discursos inflamados, e o problema é que eles ficam apenas dando sermões muito autoritários, e isso seria para Frank Viola um problema. A gente segue falando também do George Barna. Né? O George Barna, ele vai falar, ele fez um livro que chama A Revolução. Então ele propõe que os membros deixem os templos para viver o cristianismo, que de fato é o real, é o verdadeiro, segundo ele.
O George Barna, ele é o fundador de uma empresa nos Estados Unidos. Então, para ele, você deveria fazer uma revolução e não frequentar mais a igreja. Sobre o George Barna, você vai encontrar na página 63. Então, ele diz que a igreja de hoje deveria voltar aos valores do passado, como fé, longanimidade, amor, generosidade, bondade e outros valores. Segundo ele, alguns cristãos dizem seguir de fato a Bíblia, mas para ele isso não passa de um mero discurso, uma vez que a taxa de divórcio é a mesma que de pessoas que são cristãs e pessoas que não são. Então, segundo ele, toda essa a ideia dos cristãos não passa de mero discurso, de meros discursos por conta de problemas como esse, né, do divórcio. Caio Fábio. O Caio Fábio é um ex-pastor presbiteriano que foi afastado das suas funções por conta de um problema conjugal. O Caio Fábio fundou o Caminho da Graça e o Idauro também cita o Caio Fábio na sua obra, dizendo que o Caio Fábio ele vai pontuar, né, a diferença entre igreja, o que ele chama de I minúsculo, e igreja com I maiúsculo. Então, ele faz essa distinção, e então, para ele, a igreja com I maiúsculo é a real, a verdadeira. Mesmo que não admita, o Caio Fábio, ele critica toda essa parte de organização da igreja, que, segundo ele, não está correta, mas ele, de certa forma, tem uma organização nas suas reuniões. Ele delega funções e tarefas dentro do que ele chama desse movimento, né? Desse que ele faz as reuniões. Então, pro Caio Fábio, ele vai dizer que as pessoas não devem continuar congregando, certo? O Rubem Alves é citado, né? O nome, mas o Idauro não fala exatamente do Rubem Alves, mas eu achei interessante, porque ele cita, por exemplo, a igreja como grandes gaiolas. E ele cita pessoas como ele, que seriam pessoas que romperam com a religião, que são pessoas que se recusam a entrar dentro dessas gaiolas. Temos também o Paulo Brabo. Paulo Brabo publicou uma obra que chama Bacia das Almas, e eu confesso que eu fiquei bem surpresa com o relato do Paulo Brabo, por conta que ele diz que já foi, né, por muitos anos da igreja, e que ele era líder dos jovens, ele deu aulas na escola dominical, era pregador, pianista, ele fazia várias funções. E segundo ele não tem nenhum ressentimento com a igreja, ele apenas diz que aquele período que ele passou tendo essas funções serviram apenas para alimentar a sua vontade, né, satisfazer aí os seus próprios apetites, como se sentir seguro, ter atenção, glória e entretenimento. Então ele vai criticar, obviamente, também o movimento da igreja, porque ele imagina que muitas pessoas são como ele, apenas usam aquele espaço para se sentirem saciadas e satisfeitas. Ele também vai falar sobre alguns movimentos que existiram no passado e que para ele são bem parecidos com os desigrejados de hoje, que são o montanismo, o donalismo, pais do deserto, os anabatistas e os quakers. Eu vou trazer dois agora para falar nesse vídeo, que é o montanismo. O montanismo surgiu na Frígia em 155 d.C. Então, eles rejeitavam, né, essa crescente fé na autoridade dos bispos especiais, oficiais. Então, eles vão criticar o sacerdote. E eles vão ir contra a institucionalização da igreja, esse movimento. Tem também os anabatistas. Os anabatistas, a palavra significa rebatizar, né? Esse movimento aconteceu no século XVI, na Europa. E então, esse movimento é de muitos cristãos que ficaram insatisfeitos com as reformas que aconteciam, e eles também pediam a distinção a separação da igreja e do Estado, que na época eram o mesmo. Eles faziam muitas críticas à igreja e eles eram bem radicais. Você tem, para falar dos anabatistas, a figura do Hans Hut. Eles também negavam a prática dizimal, eles reconheciam seus próprios parocos, e eles tinham também um tom de agressividade nas suas atitudes. Na figura do Thomas Mützer, defendia uma sociedade igual, parecido um pouco com o comunismo, mas não chegava a ser a mesma coisa. Eles diziam que a sociedade deveria ser livre de toda a tirania e todas as injustiças.
O Thomas foi capturado e preso no dia 27 de maio de 1525. Continuando, você tem também no livro a formação do Novo Testamento. Então aqui o Hidauro começa a contrapor as ideias dos desigrejados. Primeiro, ele fala que a igreja ela já nasce com um projeto comunitário e igualitarista. Ele também diz que os apóstolos eles se reuniam para fazer batismo, reuniões, faziam santa ceia e tinha toda essa organização dentro dessa igreja primitiva. Ele vai dizer, por exemplo, que alguns critérios eram estabelecidos, como, por exemplo, você ter sido apóstolo ou ter convivido com a figura de Jesus. E ele diz, segundo Hidauro, isso era por conta para fazer um filtro daqueles que eles escolhiam para trabalhar nessa igreja, né, que estava começando, e que isso era visto não como algo para parar o avanço do reino, mas seria algo relacionado à parte de que a igreja não fosse prejudicada com falsos apóstolos. A igreja também precisou estabelecer uma série de padrões, né, que viabilizassem essa parte do funcionamento, né, dessa organização. O Hidauro vai citar Paulo em Coríntios também, que era necessário que tivessem ordem, né, dentro dessa organização. Temos também a separação de missionários, o Hidauro vai citar isso. Por exemplo, Saulo e Barnabé, para serem engajados no movimento missionário. Ele vai citar também que Paulo vai falar da figura do presbítero e que isso não era visto como algo para ser menosprezado, algo que era irrelevante. Pelo contrário, Hidauro vai citar Paulo dizendo que isso é da figura do presbítero, que é sim muito importante dentro da igreja primitiva. Então, no século II, também o Hidauro vai citar que a igreja estava no cerne de muitas polêmicas e problemas teológicos, né, nessa parte sobre a teologia. Então, os apóstolos não estavam mais vivos e uma série de problemas e conflitos começaram a surgir. Coisas que ameaçavam a doutrina cristã. Então, os pais da igreja desenvolveram medidas que visariam para proteger o cristianismo. Então, você tem, por exemplo, atitudes deles como credo apostólico, organização em concílio e oficialização do cânon no Novo Testamento. Essas medidas, segundo Hidauro, elas vão auxiliar para que se mantessem o evangelho como é de fato. O Hidauro vai falar também sobre o mito da igreja primitiva, onde ele fala que os desigrejados têm um certo amor exagerado pela igreja primitiva, que, segundo Hidauro, foi única e histórica, então, sendo assim, é impossível voltar a ser de fato aquilo que ela foi um dia. O Hidauro também fala que os desigrejados de hoje também nutrem certo amor exagerado, né, para um certo romantismo com a igreja primitiva, e ele diz que isso deve ser evitado, porque a igreja do passado ela não era perfeita. Então ele vai começar a citar os problemas que a igreja tinha, a igreja primitiva. A ganância de Ananias e Safira, os discípulos, disputas entre viúvas hebreias, rivalidades entre Paulo e Barnabé, imoralidade em Coríntios, heresias em Colossos, legalismo na Galáxia e agitação escatológica na Tessalônica. Então, esses são dos problemas citados pelo Hidauro, onde a igreja primitiva enfrentava, assim como as de hoje também enfrenta. Outra coisa que o Hidauro comenta é que parece que os desigrejados não conseguem perceber que existe a possibilidade do Espírito Santo agir no meio da igreja hoje para que esses defeitos possam ser resolvidos. Então o Hidauro vai falar que a igreja nos dias de hoje ela vive uma certa crise de pertencimento por conta do relativismo e do pluralismo. Ele explica, esse relativismo pós-moderno ele questiona o conceito de que existem normas e regras que devem ser absolutas. Segundo ele, esse é um dos problemas para os desigrejados que acabaram bebendo dessa fonte. Você vai encontrar essa justificativa na página 177. Pluralismo há uma glorificação da verdade, e isso atrapalha, porque tudo é visto como plural, como algo, e eles se esquecem de certa forma
do individual. Então, essa coisa do relativismo também se tudo é relativo, então para os desigrejados, a eclesiologia também pode ser relativizada, né? Então esse é o problema aí para o Hidauro na sua conclusão dessa obra que ele faz. O livro termina falando sobre o amor que o Hidauro tem pela igreja, e ele cita Bauman, né? Bauman com a sua sociedade líquida. Então, aspas, o reino de Deus não se limita à igreja, mas sem a igreja não existe reino. Essa conclusão você encontra na página 193. Eu caminho aqui para o final, agradeço você que ficou até o final para assistir esse vídeo. O meu muito obrigado!